Olá galera, muito boa noite e bem-vindos à live que encerra a primeira temporada do Papo Reto. Eu sou John Kesher Machado, estou aqui com esses dois lindos ao meu lado. Oiê, eu sou a Gabriela Cabral e eu estou aqui com os guris para te contar sobre os bastidores desse trabalho que foi desafiador. Fala galera, eu sou o Henrique Bauer, junto com o John e com a Gabi, vamos contar tudo o que aconteceu por trás das câmeras dessa primeira temporada de Papo Reto. Bom, gente, o Papo Reto então, né? O que é o Papo Reto? Ele é um projeto aqui do curso de jornalismo, na verdade do jornalismo não, né? Dos cursos de comunicação da Unisc, um projeto integrador, contando com as disciplinas de reportagem multimídia, apuração entrevista e design editorial multimídia. Foi contabilizado aí esforços, né, Gabi, Sim. de muita gente, que não tem como citar aqui, são vários alunos que fizeram parte Foram 3 desse turmas, projeto. né, John? 3 turmas, 3 disciplinas aí muito engajadas para fazer dar certo tudo isso que vocês viram aí ao longo dessas semanas, né? A gente foi divulgando através do nosso Instagram e eu já deixo aqui de antemão que em Papo Reto, unisc.wordpress.com tem todo o nosso conteúdo, inclusive aqui no canal do ComLab também tem todas as lives que já foram, como eu disse, essa é a última que encerra a primeira temporada do projeto, então as outras vocês podem acompanhar. E eu acho que vale, então, aqui, como hoje a gente está falando, nessa live especial, falando sobre o projeto, vamos relembrar um pouquinho Claro. as lives que nós tivemos, né? O que, que foi abordado. Muita gente interessante por aqui, né? Muita gente interessante. Inclusive, o projeto ele tem por intuito conversar com a geração Z, que seriam ali as pessoas nascidas entre 97 e 2012. Então, é um público que nasceu engajado aí num outro tipo de mundo mesmo, né, gente? A gente passou aí por uma revolução tecnológica, mídias, muita modernidade. Então, essa geração, ela se porta de uma maneira diferente, eles falam diferente do que era o tradicional, enfim, que antigamente os cursos de comunicação abordavam. Então, a gente perpassou aí por vários vieses para poder fazer esse trabalho, produzir conteúdos bem bacanas para esse público. Olha só, a primeira live do Papo Reto, que foi apresentada pela Bruna Oliveira e a Milena Bender, foi sobre estratégias de influência em redes sociais, um assunto super em alta, super relevante, né? E elas conversaram com a Irla Oliveira, que é uma social media bastante conhecida aqui na cidade, que tem bastante influência. Então eles trouxeram, a gente não vai dar muitos spoilers aqui, porque a gente quer que vocês vão lá e prestigiem, exatamente, todo esse conteúdo, esse trabalho aí que foi realizado. Mas então nessa live eles falaram aí sobre estratégias, de quem quer começar, de quem quer fazer, como hoje o mundo está mergulhado aí, né, até nas porque o mídias sonho sociais. de muita gente hoje em dia é trabalhar como digital influencer, né, João? E nós estamos conversando com uma blogueira aqui, porque a Gabi é blogueira. Ela é. Tá? Inclusive, já nos sigam, né? Não está aparecendo aí embaixo, mas underline não, @_ John Kesher. Henrique Bauer, Henrique.Bauer. @Gabriela_Cabral com 2 L's. E no Instagram do Papo Reto, @Papo Reto Unisc, se eu não me engano, né, gente? Tem também todos os nossos colegas, aqueles que fizeram parte, os professores também, os maravilhosos William Araújo, a Cristiane Lindemann, a Patrícia Schuster, professores que nos orientaram aí, foram muito pacientes e, enfim, ajudaram aí, né, nessa construção de todo esse projeto. Que apresentaram essa proposta pra gente também, Apresentaram essa proposta, exatamente. No final a gente vai fazer aí um popurrí, um arremate de tudo que a gente, enfim, fez ao longo aí, né. Uma outra live que também teve dentro do projeto Papo Reto, que foi apresentada pelo Ramon Oliveira e a Eduarda. E a Eduarda aí agora aqui esse sobrenome dela é dificílimo, mas eu sei que o outro é Pushpom, alguma coisa assim. Por aí. Enfim, a Duda, a queridíssima Duda. E o assunto que eles abordaram foi o uso exacerbado das redes sociais pelos jovens, né? Como a gente falou, geração Z, então esses jovens aí, né? O que já vai de encontro, inclusive, com essa primeira live, porque na primeira live
eles debateram a criação da imersão nas redes sociais, como agir, o que tem de tendência, a influência, né? E ali eles falaram, então, nessa segunda live, eu acho que até foi por coincidência, mas olha como linkou muito bem o uso exacerbado, né? O que é um perigo. E é um assunto que tem muita importância, né, John? Porque como se Sim. trabalha muito pela internet hoje em dia, se trabalha muito por redes sociais hoje em dia, se tu não tem esse controle de tempo, acaba que passa um dia e tu só ficou na rede social. Não, isso, como eu disse, né, pode se tornar algo perigoso. A gente vê muita coisa hoje em dia, bom, enfim, acho que nem vale entrar tanto nesse mérito, mas lá vocês vão poder, eles falaram com uma psicóloga, a psicóloga infanto-juvenil Kelly Oliveira, que abordou muito isso, trouxe vários pontos importantes e relevantes, alertas, que tem que ser colocado em prática por aqueles que, de fato, né, usufruem e usam e abusam das redes sociais. A nossa terceira live tratou de jovens na política. A live apresentada pelo Guilherme Ubatuba e o Pablo Melo, que teve como convidado o Serginho Moraes, que é um vereador aqui de Santa Cruz do Sul. Então isso foi muito importante, essa conversa deles com uma pessoa presente ali na política, né? Um político de fato, um vereador em exercício aqui no nosso município. E isso foi muito importante, porque de certo modo, a gente vê que os jovens, em relação a esses assuntos aí mais sérios, vamos dizer assim, como é a política, né, mais delicados, mais chatos, né, principalmente para esse público da geração Z, foi muito importante trazer esse assunto abordado de uma maneira, de uma pegada diferente e especialmente falando para eles. E por um jovem que faz política, né? Exato, muito bem lembrado. Nosso colega, o Guilherme Ubatuba, é vereador em Vale Verde, no município dele, e se eu não me engano, agora assumiu a presidência da Casa Legislativa. E ele tem 23, 24 anos. 23. Olha, e já é o próprio jovem, se bem que eu não sei se ele faz até 24 anos, geração Z ainda? Sim. Ainda faz parte da geração Z, sim. Se não faz, acabou de sair da geração Z, mas é jovem e tá por aí, então... Ainda cheira a geração Z. Cheira a geração Z, tá exalando aí geração Z. Ah, Gabi, tu não pertence à geração Z, mas exala a geração Z. Né? Eu acho que geração Uma Z blogueira, é modelo, um estado de atriz. espírito. É verdade. Eu sou geração Z, nasci em 2004. Ok. Aquele, Ok. Para, gente. Bom, a nossa quarta live, então, foi Geração Z e Esportes Tradicionais. A relação dos jovens com os esportes. Foi apresentada pela Júlia e pela Raíssa, e o entrevistado foi o Odair Beck. Também uma coisa muito bacana. Que se a gente for parar para pensar, ainda está linkado com os outros temas, né, com os primeiros, porque quando a gente fala Sim. de rede social, de muito tempo à frente, de tela, a gente para pensar, e a relação do jovem com o esporte hoje? Como é que está funcionando, né? E aí, então ainda tem esse link dos outros temas, dos primeiros temas ali das lives. Como, por exemplo, ali a segunda, que diz do uso exacerbado, então eles estão muito presentes nas redes e essas outras atividades, no caso aqui uma atividade física, acaba então às vezes ficando um pouco de lado ou exercendo de maneira diferente, então vale a pena lá conferir, como eu disse, a gente só está passando aqui por cima, porque a gente quer que vocês vão lá. Para dar uma dica. Entendeu? A quinta live e a penúltima foi sobre séries. Quem apresentou também foi a Milena Bender e o Diego Vinícius. A entrevistada foi a Tanara Simon, acho que Simon, né? Que é uma publicitária, inclusive formada aqui pela casa, pela Unisc. E foi um assunto muito bacana, porque séries, né, gente? Séries, o que a gente vai falar sobre? Quem nunca? Séries, por favor, né? Maratonas e Netflix. Spoilers e... Então, um assunto bem legal aqui, foi um pouco mais light, mas sempre tem ali coisas a mais que, enfim, nessas conversas, né, nessas entrevistas, os entrevistados trouxeram coisas que agregam aí de maneira geral no dia a dia. Bom, a gente falou aí das lives, que foi um dos pilares do Papo Reto, mas também teve
o Falando Grosso, que é um quadro aí muito especial, idealizado pela nossa queridíssima Que é meu Gabriela bebezinho, Cabral, né? o bebê da Gabriela. Já que tu idealizou, explica um pouquinho para nós qual foi a ideia aí do Pois é, Falando gente, Grosso. o Falando Grosso, ele nasceu no meu período de férias, assim, após ter assistido 2 séries, que foram dos nossos Nossa, temas, que foi a Filhas de Eva e o Conto da Aia, e que são séries que trazem muito marcante essa questão da voz feminina, né? Então, eu comecei a criar o Falando Grosso a partir disso. Falando Grosso foi uma ideia que nasceu dessa necessidade que a gente tem ainda de dar voz às mulheres, né? De saber que a voz das mulheres ainda não é ouvida como deveria ser ouvida. Então, eu trouxe para a roda, né? Uma das pautas sugeridas que seria para uma reportagem, né? Mas foi e tão aí pertinente que virou um quadro. Acabou virando um quadro, né, do nosso projeto. E aí a gente foi lapidando ele. Eu cheguei com uma proposta inicial e aí a gente foi lapidando ele até chegar no formato que a gente apresentou e que está lá, que vocês podem conferir também. E eu acho que foi bem bacana o fato da gente poder ter num quadro, dentro desse projeto, esse espaço para que a gente ouça com mais carinho as vozes femininas, né? Que é algo que está faltando na sociedade. Ainda mais para esse público mais jovem, né? Exatamente, ainda mais para esse público mais jovem, para que a gente consiga ter essa transformação na mentalidade dessa galerinha que está vindo agora, para que a gente não precise mais lutar tanto para que a nossa voz seja ouvida, para que isso já seja normal, seja algo natural, sabe? Que venha organicamente. O Falando Grosso, ele foi pequenos teasers, assim, podemos dizer, então, que trouxe aí assuntos bastante pertinentes, como a Gabi dizia, importantes, então, para essa geração que está começando, que está vendo, entendendo agora, enfim, coisas que já vêm de muito tempo e, enfim, meninas jovens que estão sofrendo isso, né, na pele, então é bastante Até foi um importante. incentivo para que as meninas dessa geração aprendam a se colocar e a se posicionar e a saber que a voz delas também merece ser ouvida, né? Foi um incentivo que a gente gostou, que a gente quis deixar e que espero que tenha funcionado. Exatamente. De novo, tá aí no YouTube, então depois da live aqui já dei uma conferida nessas outras que eu citei e também no Falando Grosso e no Viralizou, que foi um outro quadro muito massa de se fazer. Ele trouxe já uma linguagem diferenciada e a gente contou nesses quadros do Viralizou o que viralizou durante a semana, os memes, o que teve de assunto, o que bombou, né, Henrique? Eu confesso que eu gostei bastante de fazer, viu? Inclusive dancei na minha ação. Foi muito divertido, né? Foi maravilhoso. Foi muito legal. Inclusive, eu até vou fazer uma menção aos colegas que fizeram, vou até pegar minha colinha aqui. O primeiro Viralizou foi gravado pelo John, ele foi o cara que deu a base. Dei a base, gente, foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Contou com a ajuda da Lauren, né? A Lauren ajudando a roteirizar. Porque uma pessoa gravou e outra pessoa ajudou o colega, né? O Viralizou 2 foi gravado pelo Guilherme e contou com a ajuda do Diego. O 3, o Ramon, com a ajuda da Eduarda. O 4 foi um trio, quem gravou foi a Bruna e quem ajudou foi a Raíssa e a Júlia. O 5º foi o dia que eu dancei. Né? Gente, vale tanto a pena fala conferir muito com essa isso. geração, Um abraço para o Gabriel, que me incentivou a fazer isso daí, foi minha dupla. E hoje vai rodar o último, né, que vai ser o do Pablo com o João. Vai ser o último, Viralizou. Foi bem legal a experiência, porque é algo que a formalidade do jornalismo que a gente está acostumado, ela cai. A gente trabalha tanto com a... formalidade. Digo tanto também mesmo. Com a formalidade, mas trazer aí, porque parece tão fácil falar a linguagem do dia a dia, mas colocar no papel essa coisa mais leve, mais descontraída, é um desafio. E em sala de aula a gente chegou à conclusão de que realmente o Viralizou foi onde a gente conseguiu realmente usar a linguagem dessa geração e falar mais diretamente com eles, né? Porque tinha uma fórmula mais leve. A gente conseguiu colocar realmente essa fórmula mais leve no Viralizou, né? E é uma linguagem que a gente mais usa no nosso dia a dia também. Né? Exato. Não só os jovens. Somos jovens, né? Somos jovens. Somos tão jovens. Já diria Legião Urbana, né? Somos tão jovens. Né? Calma, não, a Gabi... Gente,
Não, inclusive, Gabi, Espírito. antes da gente finalizar aqui mais e novo, fazer o inclusive. arremate, enfim, tu não é da geração Z, uma geração antes, mas só pra gente contextualizar aqui rapidinho, tu visualizou a geração Z de um outro ângulo, tu teve uma Sim. outra percepção, né? Porque tu não fez parte, tu viu Sim. essa geração. Apesar de, enfim, a Gabi tá na segunda graduação dela, é uma pessoa extremamente de um espírito muito Experiente. jovem, experiente, mas um espírito Experiente. muito jovem, Muito que é jovem. blogueira, é digital influencer, é atriz, enfim, tá fazendo jornalismo, convive com nós que somos jovens. Apesar da gente não é, Gabi. Mas como tu enxergou isso? É interessante esse olhar. Ao longo do processo, assim, eu costumava brincar que eu tava me sentindo a Xuxa, né? Falando ali com os baixinhos. Mas foi bem interessante poder, ao mesmo tempo, dentro do contexto de geração Z, falando o tempo todo de jovens, buscando entender o que eles estão fazendo, o que eles gostam, o que eles estão buscando. Foi bem interessante poder entrar nesse universo e acabar me sentindo parte, né? De certa forma, me sentindo parte desse universo, porque eu costumo dizer que, realmente, geração Z é um estado de espírito, né? Não, a gente sabe que tem uma idade, Sim. né? Pra Quer dizer, não faz por idade, mas faz por espírito, parte. Né, Exato, da parte acaba virando, né, uma escolha. E eu achei muito interessante estar inserido e saber o que essa geração busca, o que interessa e o que precisa, Sim. porque não dizer o que precisa ainda, né? Porque é uma geração Sim. que está em formação. Então, eu acho que todos nós, independente de idade, podemos contribuir com a formação das próximas gerações. É bem isso. Bom, gente, o Papo Reto, então, teve essa ideia aí. Além a gente focou aqui mais em lives, o Falando Grosso e o Viralizou, mas no site vocês vão encontrar reportagens em vídeos, entrevistas, ping-pong, podcasts, tem muito conteúdo produzido por essas 3 disciplinas. Então, confiram lá de novo, paporetonisc.wordpress.com, no Instagram, @paporeto. Aqui no YouTube também tem todos esses quadros. Novamente eu reforço aqui o nosso muito obrigado a todos os colegas que fizeram parte, que são vários. Lá no Instagram, como eu disse, vocês vão poder conferir. Também acompanhando o conteúdo, tem o nomezinho deles lá. Agradecer de novo, Prof. Cris, muito obrigado. Prof. Pati, muito obrigado. Prof. William, muito obrigado. Claro, ao pessoal da Unisc TV aí, que deu maior apoio. Ai, a produção, olha que chiqueza, gente. A produção. Tá, então, muito obrigado a todos que fizeram parte. E, claro, a vocês que acompanharam, porque a gente fez tudo isso para vocês aí de casa. Então, muitíssimo obrigado por assistirem essa live. Vai ficar salva aqui, depois vocês podem conferir, compartilhem aí com todo mundo. Vale a pena. É a primeira temporada que está encerrando. A gente espera que tenham outros alunos que vão começar aí, né, também possam agregar nesse projeto tão bacana e diferenciado. Muito obrigado. Uma excelente noite a todos. Foi um prazer enorme para mim estar aqui com vocês, gente. Muito obrigada. É isso, gente. Tchau, tchau. Até a próxima temporada.